Sejam bem-vindos ao canal Previdenciando, o canal que vai te deixar mais próximo aí do seu direito previdenciário, bem como das notícias e atualidades. E nesse vídeo não é diferente, eu trago para vocês aí uma notícia, relevantíssima que tivemos aí na última sexta-feira. E eu vou ler aqui junto com vocês e explicar um pouco mais sobre essa questão que é muito importante mesmo para quem aí está disposto, está prestes, melhor dizendo, a se aposentar por idade, tá? Então essa notícia vai impactar como um todo. Vamos lá. O STF, no caso o Supremo Tribunal Federal, reafirmou sua jurisprudência sobre a constitucionalidade da contagem para fins de carência, eu já vou explicar o que seria isso, do tempo em que o segurado do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, recebeu auxílio-doença. Segundo a decisão, é necessário que o período esteja intercalado com a atividade laborativa, e eu já vou explicar também o que seria isso. A matéria foi analisada no recurso extraordinário 1298832, que teve repercussão geral reconhecida, e era o julgamento do tema aí 1125 que estávamos aguardando tanto, apesar de que eu já vou explicar um pouco sobre isso também. E mérito apreciado no plenário virtual. Então é isso, tá? Então a gente tem alguns pontos aqui para destacar. Eu começo comentando com vocês sobre o tema 1025. Na verdade, o STF, aqui, o próprio início do texto da notícia fala, ele reafirmou sua jurisprudência, ou seja, talvez esse tema aí não era nem para estar em discussão, a gente acredita nisso, mas por algum motivo ele estava lá e estava realmente impactando num grande número aí de processos. Agora teve a decisão. Então esse tema, ainda que estava aguardado, eu entendo que não precisaria, porque ele apenas reafirmou ali sua jurisprudência sobre a constitucionalidade de contar o tempo de auxílio-doença, de recebimento de auxílio-doença, como carência para fins de aposentadoria por idade, tá? E agora vamos passar aqui no próximo slide, porque eu tenho alguns tópicos aqui para conversar com vocês. Auxílio-doença como tempo de contribuição. Isso aqui também já está entendido, tá? Porque você tem duas situações aí diferentes, que muita gente pensa que é a mesma coisa, mas não. Existe o tempo de contribuição e existe a carência, pessoal. Vamos lá. São coisas diferentes aqui. E o auxílio-doença já era considerado aí como tempo de contribuição. Tempo de contribuição é aquele tempo em que você tem, por exemplo, de registro, que você trabalhou, inclusive o tempo fictício, ou no caso, tempo especial, a gente fala aí, seria um exemplo. O auxílio-doença é um próprio tempo fictício aí também, entende-se dessa forma, que é basicamente o tempo que você contribuiu, o tempo que você precisa para se aposentar efetivamente, é o tempo que você tem de contribuição aí. Agora, o que ele muda em relação ao tempo de carência? Só para você entender aqui, Aqui você vai ter, por exemplo, o tempo de carteira de trabalho. Pode ser que você trabalhou em uma empresa, por exemplo, que ela não fez as contribuições ali, Por algum motivo ali, ela se omitiu, não fez as contribuições, agiu de forma errada, Mas você não tem culpa disso, você estava registrado na carteira de trabalho aqui, na CTPS, então será contado ali como tempo de contribuição. Aquele tempo especial também, que foi convertido, se você não sabe o que é isso, deixe nos comentários aí, mas só estou explicando rapidamente para você entender a diferença, E a importância desse julgamento agora do STF. Então, o tempo especial, você vai ter aí um tempo rural, por exemplo, Ou seja, entre outros momentos ali, entre outras atividades, outras situações, você tem o tempo de contribuição. Agora, a carência aqui, a carência já é outra situação, pessoal. A carência é você estar em dia, aliás, é você ter pago as contribuições em dia, ok? Seja como empregado, seja como um contribuinte individual ou facultativo ali com um carnezinho, O famoso carnezinho é um exemplo. Mas é o fato de você pagar as contribuições em dia e você tem que ter um determinado número de contribuições para fazer jus a um determinado benefício. Um exemplo, o auxílio-doença. Para você ter direito ao auxílio-doença, você tem que ter, via de regra, aí, desconsiderando outras situações que podem inclusive dispensar a carência, você tem que ter aí 12 meses de carência, ok?
para fazer jus a um auxílio-doença, nesse caso, certo? Então, é um exemplo. Então, a carência é basicamente isso, são as contribuições pagas em dia. Então, já era utilizado aí o tempo de auxílio-doença como tempo de contribuição, ó, posso incluir aqui, ó, auxílio-doença. Agora também ali a carência vai ser considerado o período de auxílio-doença também como carência, certo? E eu já vou explicar o que seria isso aqui, ó, período intercalado. É importante que você entenda o julgamento, né? Na aposentadoria por idade, por exemplo, nós precisamos ter aí 180 meses de carência, certo? Imagine você que 180 meses são 15 anos, né? Basicamente isso, mas vamos tratar da forma que a lei traz aqui, 180 meses de carência. Imagine você que você passou aí 80 meses recebendo o auxílio-doença. Você realmente esteve doente, né? Esteve incapaz para trabalhar e passou 80 meses recebendo o auxílio-doença. E aí, você, ao final desses 80 meses que você recebeu o auxílio-doença, você teria que voltar a trabalhar e contribuir 80 meses para, então, se aposentar por idade com 180 meses de carência. Veja só, pessoal, é assim que o INSS entende, ou entendia, pelo menos, né? Então, era assim que era entendido. Agora, com essa decisão do STF aí, muito provavelmente a coisa vai mudar, né? Por quê? Porque agora, se você ficou com 80 meses de carência, e eu já vou explicar o que seria isso aqui, tá? É muito importante isso, mas vamos lá. Se você ficou com 80 meses, melhor dizendo, eu falei de carência, né? Mas se você ficou recebendo auxílio-doença durante todo esse período, e ali, ao final, você conseguiu 180 meses, esse período de auxílio-doença, ele pode ser computado como carência, e aí você não precisa ter que trabalhar e contribuir mais 80 meses. Você pode ser, inclusive, aposentado por idade, né? Uma aposentadoria por idade, porque você terá cumprido a carência, contabilizando o tempo de auxílio-doença como carência. Então, veja só que importante essa decisão no tema 1125, pessoal. Agora, eu vou falar disso aqui com vocês para a gente finalizar. Período intercalado. É o seguinte, você trabalhou aqui, começou sua vida de trabalho, né, de trabalhador. Então, você está aqui no começo da sua vida de trabalhador e aí você tem, por exemplo, aí 10 anos, né, 10 anos trabalhados. E aí, nesse momento, aconteceu que você foi acometido aí por uma doença e ficou afastado, né? Você ficou afastado, recebendo, inclusive, o benefício de auxílio-doença, né, durante, aqui, ó, 60 meses, eu vou colocar aqui, ó. 60 meses, tá? Durante esse período aqui. Aí, terminado aqui, ó, terminado, aqui finalizou, você voltou à capacidade para trabalhar. E aí, você ficou um tempo tranquilo, né? Você não estava trabalhando, não se preocupou muito, talvez não precisava procurar emprego, também não contribuiu. Você ficou aqui um tempo realmente vamos exemplificar aqui como 3 anos, né? 3 anos. 3 anos, 36 meses aí. E aqui, depois dos 3 anos descansando, você voltou a trabalhar aqui, certo? Então, é isso. O que acontece? Esse período que você recebeu o auxílio-doença, ele vai ser contabilizado para tempo de carência? Pessoal, não vai ser. Por quê? Porque é justamente isso que o tema aqui, ele traz, né? Aqui, ó, desde que seja intercalado com atividade, ou seja, logo após o término do auxílio-doença, você precisa ter aqui a atividade novamente. Porque se você não tiver, esse tempo não vai ser considerado como carência. É isso que ficou decidido, ok? E na verdade é isso que já vinha sido aplicado, né? Já era entendido dessa forma, que precisa ter a contribuição antes e a contribuição depois do auxílio-doença, certo? Para que seja contabilizado como tempo de contribuição e também agora como tempo de, como carência, né? Para aposentadoria por idade. Então essa decisão foi muito importante mesmo, foi uma decisão recentemente agora, se não me engano no dia 19/2, né, 2021, que ficou decidido isso. E agora a gente vai aguardar os tribunais, as justiças aqui inferiores que a gente fala, né, aplicarem essa decisão aí, porque foi um tema de repercussão geral. Então as justiças, elas têm que começar a aplicar esse entendimento lá
do STF, ok? Pessoal, então é isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Realmente um tema muito importante. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo, é muito importante que você compartilhe, que você se inscreva no canal e curta o vídeo realmente para que possa aparecer para mais pessoas e favorecer aí também o crescimento do canal. Obrigado e até a próxima!